Por que que algumas palavras de fé não funcionam para todas as pessoas? Nós devemos analisar uma questão. Deus e Jesus, representante, né, do Deus Pai, não é aquele cara que dá tapinha nas costas da pessoa que está errada. Ele não é aquele cara que vai pegar você e vai agir na sua vida você estando todo errado, né? Sem antes você considerar o seu caminho. Se você considera o seu caminho, ele está disposto a perdoar e agir na sua vida. Existem muitas palavras de fé na Bíblia que quem é cristão muitas vezes se esquece delas e quem não é cristão tenta se apegar a ela, mas não consegue. Porque a Bíblia fala que tudo que o homem planta, ele irá colher. Então, muitas vezes, a pessoa ela não entende que ela busca a Deus, e Deus é recompensador do que eu busco, só que por que Deus vai ter que atender você? Por que Deus vai te atender se você é um cara que na vida você demonstra completo desprezo ao seu semelhante? Por que Deus tem que agir na sua vida sem o arrependimento? Por que Deus... Tu acha que Deus vai dar tapinha nas suas costas? Se tudo que o homem planta ele vai colher, então você de repente está colhendo o que você plantou, né? Então Deus não vai tá, abençoando a sua vida enquanto você não tiver essa noção, essa iniciativa. Não estou falando que as pessoas precisam ir para a igreja somente por causa de bênção. Mas eu falo de questões assim, isso daí serve para cristão, para não cristão. Por exemplo, você está desempregado. Aí quando Deus olha para a sua vida, como você era no seu último emprego? Como que é a sua vida quando você está empregado? Que tipo de atitude você tem com os amigos, com os colegas de trabalho? Você é um cara arrogante? Você é um cara prepotente? Você é um cara que atrasa a vida dos outros? Como Deus vai abençoar a sua vida se você vai colher o que você está plantando? Então, enquanto você não tiver a consciência de que você tem uma vida errada e que precisa melhorar, Deus vai ficar em silêncio. Foi o que aconteceu na vida de Zaqueu. Jesus foi na casa dele, contra todos os... contra aquelas pessoas que não achavam certo, um judeu, não achavam certo Jesus, um homem santo, está na casa de um cara que era considerado uma pessoa ruim perante a sociedade. E Jesus vai, passa uma noite na casa de Zaqueu e no outro dia não fala nada. Quando os inimigos foram até Jesus Cristo para questionar, Jesus se manteve em silêncio. Quando houve uma atitude de Zaqueu de consertar a sua vida perante a sociedade, perante o próximo, ele começa o quê? A colocar os 10 mandamentos da lei. Parece que os 6 primeiros era em relação ao homem a Deus e o restante em relação a Deus ao homem. Por isso que se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então ali Zaqueu está disposto a se consertar como ser humano. E quando ele quer se consertar com o próximo, ele se conserta com Deus. Porque Deus quer que o ser humano cuide do outro. Faça o bem ao outro e não o mal. Então ali Jesus se manteve em silêncio. Quando aquelas pessoas que se queixavam com razão, era uma queixa com razão, eles não estavam errados de se queixar. E quando eles se queixaram e Zaqueu toma uma atitude, Jesus toma uma defesa, toma frente e defende Zaqueu. E ali mostra que as críticas daquele povo já não servem mais, porque ali é um homem disposto a se consertar. Então, Jesus mostra que conhecia o coração de Zaqueu, que sabia o que falar, o que fazer para transformar a vida dele, né? Então, Jesus não é aquele cara que dá tapinha nas costas, não. Ele não vai dar tapinha nas tuas costas. Então, quando você às vezes pega uma palavra de fé e segura e fica ali mantendo a fé e não funciona, às vezes é por isso. Porque se você perceber, sempre Jesus falou de fé. Quando os 10 leprosos foram até Jesus, eles de longe, Senhor, ajuda-nos. Vá mostrar ao sacerdote.
Como eles iam se mostrar ao sacerdote se eles ainda estavam leprosos? O sacerdote dava o documento quando o leproso estava curado para ele ser restituído à sociedade. Como ele vai se mostrar? Pela fé. Jesus colocou eles num caminho de fé. Deu uma palavra. Então naquele momento deve ter existido uma discussão entre eles. Como que a gente vai se mostrar ao sacerdote? Nós estamos leprosos. Nós não podemos. O sacerdote sair do templo, chegar lá, eles estão leprosos. E aí? O sacerdote ia se contaminar? Poderia ter até alguma punição ali? Para o sacerdote sair do templo achando que fazer os exames para ver se eles estavam realmente, fazer uns exames para ver se eles estavam realmente sem a lepra, né? Ou a lepra estava curada, e restituía, dava um documento de restituição à sociedade. Então eles botaram aquela palavra de Jesus no coração e foram. Diz a Bíblia que quando eles estavam indo, eles foram curados. Então Jesus precisava colocar eles na trajetória de fé. E existem muitas palavras como trajetória de fé. Um exemplo, Jesus disse: não andeis ansioso, vede as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, Deus as tem alimentado. Vê as flores do campo. Jesus usa um segundo exemplo que é que é menor do que as aves do céu, porque a ave tem vida, sai voando, é uma criatura que se você machucar, você sente pena, né? Mas uma planta, você às vezes pisa nela, ela morre, tipo assim, você não tem pena alguma. Olha a sensibilidade. Se Deus veste assim a planta, que amanhã o sol vai vir e vai queimar ela, vai morrer, não vale mais vocês, homens de pequena fé? Então ali Jesus está falando da relação de preocupação de Deus quanto à nossa vida, e às vezes a gente não entende que Jesus está falando de fé, e a fé é a única coisa que move o coração de Deus. Porque muitos problemas que você está passando, às vezes Deus quer que você use essa palavra de fé. Olha, eu estou desempregado. Deus, eu estou desempregado. E aí você tem que avaliar a sua vida. Tem que avaliar a sua vida para ver se realmente você tem condições de se chegar a Deus. Porque você precisa, para você se chegar a Deus, Deus é amor, Deus é santo, Deus é fogo consumidor, Deus é todos aqueles atributos. Então você tem que ir pelo caminho de justiça. Deus é justo. Se você não tem justiça na sua vida, você tem que procurar quem te justifique, é Jesus Cristo. Então ali que existe o arrependimento. É ali que você tem que olhar para a sua vida e dizer: o que está errado, cara? O que está errado não é só usar a fé, porque muita gente às vezes não usa. Às vezes o cara até anda com Deus, mas não usa. E o caminho é único só, é um só, é a fé. Então ali o cara está ali, você tem que olhar. Ué, Deus falou que tem cuidado das plantas, tem cuidado das aves do céu que não plantam e não colhem, e que a gente vale mais do que essas coisas. Então eu tenho que crer que Deus pode abrir portas. Que eu creio que Deus vai cuidar de mim. Eu creio que vai chegar um momento. Cara, parece que só faltava isso. É como se você tivesse várias chaves para abrir uma porta e a única chave fosse isso. E isso funciona. E você pode aplicar na sua vida. Mas você tem que examinar a sua vida. Você precisa examinar a sua vida. Tá? Avaliar se realmente você está se condicionando à bênção de Deus. Porque, tipo assim, aí Deus abre uma porta, aí o cara vai lá na empresa, o cara chega lá, o cara de alargador na orelha. Eu sei que nos dias de hoje as pessoas andam assim, mas você vai para uma entrevista de emprego, você tem que perceber que você vai ser literalmente julgado por uma outra pessoa. Suas características vão ser julgadas. Porque o que mais o ser humano faz é julgar as pessoas. Então a característica sua vai ser julgada. E se você chega numa porta de emprego e o cara do RH ele não vai poder indicar você com a tatuagem na cara, mano, pra trabalhar num condomínio. Porque lá tem um outro cara que vai julgar o conceito daquele RH. Porque o que o ser humano faz é isso, julgar a aparência, julgar. Infelizmente, tá? Eu tô sendo sincero aqui pra gente chegar a essa questão. Então, o cara fez uma tatuagem na cara. Na cara. Vai atrapalhar o trabalho? Vai atrapalhar. Não vai, tipo assim, tem muitos outros empregos. Tem até o emprego por conta própria. Mas eu te falo que a nível de você ir numa entrevista, você é julgado. Você, infelizmente, você pode ser um cara estudioso, inteligente, mas aquele cara do RH tem que prestar contas ao patrão. E tem coisas piores nessa questão, tá?
Porque existe racismo também, existe muita coisa envolvendo isso. Mas vamos falar na questão de fé. Jesus encontra um cara que, que ele diz assim: Senhor, manda apenas uma palavra, meu servo será curado. E Jesus disse: nem mesmo Israel vi fé como essa. Em todos os momentos da Bíblia, Jesus está ensinando a fé. O cego Bartimeu, fé. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão. E Jesus ia passando e ele continuou insistindo, insistindo. E essa insistência do cego, ela representa a sua insistência de fé. Vem as dificuldades e eu continuo insistindo. Deus, Jesus tem misericórdia de mim. É como se o seu espírito, o Bartimeu, é como se o seu espírito estivesse dizendo para Deus: eu continuo acreditando, Senhor. Eu continuo crendo. Eu continuo crendo na sua misericórdia. É como, cara, é muito óbvio, é muito simples. A Escritura Sagrada é muito simples. Mas nós perdemos muito tempo tentando reparar, discutir religião, tentar impor o nosso evangelho, que não dá. A fé vem pela pregação da palavra. Às vezes uma pessoa que não é cristã, ela ouve essa palavra, toma posse disso e ela amanhã ou depois ela acredita nas escrituras, porque a fé vem para ouvir a pregação. Então a pregação funciona na vida dela. Existem pessoas que questionam Bíblia, ateus, judeus. Esse dia eu estava discutindo com o cara no TikTok, o cara falando que Jesus que os judeus têm ele como um bastardo, que ele era envolvido com artes de feitiçaria egípcia. Mano, é engraçado que eu tenho que provar que Jesus existe e ele não tem nada que comprove que Jesus era um feiticeiro, né? E isso eu não admito. Então eu fui lá discutir, perder um pouquinho de tempo que às vezes a gente faz, né? E questionar. Não, você tá enganado, ele falou pra mim. Você tem que vir pra letra. Eu falei, olha só, eu não preciso ir pra letra pra provar. Ah, o nome de Jesus no grego é isso. Eles tentam te chamar pra letra. Meu amigo, tudo na Bíblia é pela fé. Não tem, a letra mata por conta disso. Quem te garante que o nome é Jesus? Se o japonês chamar Jesus de maçã e ele expulsar o demônio em nome de maçã, sendo que o cara é cristão e crê em Jesus, vai sair o demônio. Agora os caras não creem nem em demônio. Os caras não creem no Espírito Santo. Os caras não creem em nada. Porque é tudo pela fé. Não tem como você discutir uma coisa espiritual com quem não é espiritual. Por isso que não tem que lançar pérolas aos porcos. Eu não vou ficar lançando coisas de valor para quem despreza. Então, eu disse para ele, nós temos a certeza de fé pela profecia dos próprios profetas de vocês. Oséias disse que o Espírito Santo, que Deus iria escrever nos nossos corações as leis dele. E isso ele faz por meio do Espírito Santo. Porque você... Ah, mas como é que você prova? A ciência prova que Jesus andou sobre as águas. Irmão, se eu creio que Jesus é o Filho de Deus e ele estava na criação do mundo e todas as coisas são por ele e para ele, né? Todas as coisas foram feitas sem ele, nada do que foi feito se fez. Se eu creio que ele fez o universo junto com Deus, eu não tenho como não acreditar que Jesus não andou sobre as águas. Não existe essa possibilidade. Se foi documentado que ele andou e ele é o Senhor de todas as coisas, lógico que ele pode andar. Se ele criou as leis da física. Então não preciso ficar comprovando nada, porque se eu creio no unigênito do Pai, o Filho de Deus, que também é Deus, Deus Filho, como é que eu não vou crer que Jesus andou sobre as águas? Para que eu preciso pegar na ciência? Podem comprovar o que for, pode dizer que tinha um vidro debaixo, podem dizer o que for. Mas eu creio que ele tem poder para fazer o mar se aquietar, para fazer as tempestades se calar e para andar sobre o mar. Não tem como você ver isso. Você viu lá? Ninguém viu. Mas isso é porque Deus escreveu nos nossos corações isso. E a gente tem certeza que isso aconteceu. São depoimentos de homens cristãos que morreram por sua fé, como a gente hoje vivendo um cristianismo. Não tem como, é tão certo como o seu nome que a existência de Jesus, porque Deus escreveu isso. Então vai explicar isso para ele, não há explicação. Não tem como explicar aquilo que só você vivencia. Então a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. Quando você prega, aquela pessoa toma posse daquilo que você está pregando, ela vai fazer isso como? Acreditando na palavra.
Talvez por um momento de sensibilidade do coração dela, um momento de desespero, foi como aquela mulher do fluxo, no momento de desespero. Imagina quantos lugares aquela mulher deve ter ido e sido enganada, porque ela gastou o dinheiro dela com os médicos. Se for para um tempo atrás, se você pegar a história da medicina no Brasil, o médico simplesmente pegava, eles eram assim, era tudo místico. Se você pegar um pedaço de borracha e botar na água e passar na cabeça, a dor de cabeça cura. Era mais ou menos isso daí, era tudo místico. Você imagina na época daquela mulher. Não estou falando que não existiam remédios que davam certo, existiam, né? O próprio Paulo é aconselhado ele tomar um pouco de vinho, né? O Paulo aconselha Timóteo a tomar um pouco de vinho com água, que era bom para o estômago. Eles descobriram isso. Azeite era usado como medicamento para curar feridas, então, por base de experimentos. Então, aquela mulher gastou todos os bens dela com os médicos e não aconteceu nada. Quando ela ouviu falar de Jesus, com certeza ela ouviu falar de curas, ela foi arriscar. Ela foi ali arriscar. Quando ela chega lá, talvez ela tenha visto o discurso, porque ela chega exatamente quando Jesus está dando uma palavra de fé para um cara que tinha acabado de perder a filha, né? 12 anos que aquela filha morreu com 12 anos e aquela mulher estava 12 anos com o fluxo, que pode haver um mistério nisso daí. E Jesus para tudo para falar quem me tocou, enquanto estava atendendo uma questão gravíssima. E ali ele deixa uma palavra para Jairo: crê somente, não temas, crê somente. Aquele homem precisava crer. Aquele homem precisava, Jesus precisava mostrar para ele o que Deus não precisa se apressar. Deus não precisa ficar agitado. Quando Lázaro morreu, Jesus ainda demorou para tirar aquele princípio de que o corpo, que a alma ficava 3 dias, né? Deixou o corpo de Lázaro ficar 4, apodrecer, e logo depois foi lá, né? Então Jesus não precisava se apressar, ele estava dentro do tempo de Deus. E ali vai aquela mulher, e ali, imagina, Jairo está presenciando aquilo. E ali parece que aquilo aumenta a fé de Jairo. Pode ser que ali havia um consolo, né? A Bíblia fala que não há tribulação maior do que nós possamos suportar. Naquele momento, o sofrimento de Jairo devia ser insuportável. Mas ele está vendo uma mulher que declara que tinha um fluxo, que tocou nela e que foi curada. Então, quem pode fazer aquilo pode qualquer coisa. Mas se tratava de uma ressurreição. Então, até ali, meu, se Jesus fosse um farsante, se aquilo tudo fosse uma farsa, não ia acontecer nada, né? Ia ser descoberto naquela hora, numa situação que não tem como você trazer a vida da pessoa de volta se você não for aquele que tem o Senhor das almas, né? De todas as coisas. Então, creia somente. Deixou o Jairo com essa palavra. Acredite. Então, todo momento de Jesus está falando de fé, de confiança. Porque existem momentos da nossa vida que só dá para acontecer isso. Só dá para a gente acreditar. E existem momentos desesperadores na vida do ser humano. Quando ele perde alguém. E imagina as pessoas que não têm esperança de vida eterna, que não creem em Jesus Cristo. Essas pessoas ficam perdidas nos seus sentimentos. Porque não existe lógica de viver uma vida, conhecer pessoas, amar filho, amar família, constituir relacionamento, ter amigos, e de um tempo que aquilo acontece, uma morte às vezes até em massa, né? Esse Covid, por exemplo, matou muita gente, matou famílias, e você não existe lógica para não se existir esperança de uma vida eterna, tá? Tá distante, tá muito distante, mas a vida passa como um piscar de olhos. A vida passa. Você é jovem, daqui a pouco você é moço, daqui a pouco você é adulto, né? Daqui a pouco você é velho, daqui a pouco você morre num piscar de olhos. Muito rápido a vida passa, muito rápido. Para quem vive, para quem está vivendo, você vai olhando, cara, passou 20. Você olha as criancinhas que eram bebês já estão no exército, né? Já estão servindo no exército. Você fica aí que você vê como você está envelhecendo e você nem percebe. Então a vida passa muito rápido. E daqui a pouco nós vamos pelo caminho de todo homem, nos encontrar com aquelas pessoas que nós amávamos aqui na Terra, né? Não sabemos o nível de consciência que vai ter,
mas nós sabemos que haverá uma vida com Deus. Porque se não existe vida eterna, eu sempre digo, Deus é ou injusto ou inexistente. Paulo chega a citar, se não existe eternidade, somos os mais miseráveis que existem. Porque olha quanto tempo a gente se dedicou a pregar uma coisa que não é verdadeira, né? Olha quantas coisas às vezes a gente deixou de fazer para estar ministrando, para estar estudando a Bíblia. Nós somos os mais miseráveis, porque enquanto a gente estava fazendo isso, as pessoas estavam curtindo a vida. Mas se nós nós estaríamos fazendo uma coisa com um propósito, sem existência de um propósito, então seremos os mais miseráveis, porque perdemos boa parte da nossa vida pregando algo sem que não existisse, que não vai existir. Então, se não existisse eternidade, seríamos os mais miseráveis. Mas ainda bem que existe. Ainda bem que nós sabemos no nosso coração que existe. E quando você experimenta usar a fé e dá certo e funciona, sabe o que acontece? Você começa a ver Deus agindo de verdade através das palavras, através da escritura. E aí você passa a ver que a escritura sagrada é verdadeira. Tem muita gente em falsas religiões porque experimentaram a mesma coisa. Aconteceu aquilo, né? E elas ficaram fascinadas. E aquilo ali não é o verdadeiro Deus. Ali há um engano, né? Ali há uma coisa que os enganou, os iludiu, né? E ali é aquela. Porque quando você segue por um caminho e aquele caminho faz mal à sua vida, a não ser que você. O evangelho pode fazer mal à sua vida em certos locais. Por exemplo, se você é de um país islâmico, né, que é proibido, um país que é proibido o evangelho, pode fazer mal à sua vida. Pode fazer mal como fez mal na época dos discípulos que foram expulsos, né, da sinagoga, que era uma coisa muito importante para eles, que muitos foram expulsos pelas famílias, né, depois a igreja primitiva tinha que acolher essas pessoas. Então o evangelho faz mal na questão no mundo, nada em questão espiritual. Essas coisas que são falsas religiões fazem mal no seu espírito, né? Na sua vida espiritual também. Às vezes sua vida material está boa, mas sua vida espiritual está horrível. Você não consegue ter paz, não dorme. E o que adianta o material se o espiritual está abalado? Então, na vida do cristão, o espiritual não está abalado. Ele está intrépido. Apesar do que o físico esteja acontecendo. Agora, na época de Paulo, os homens eram lançados na cova de leões. Né? Eram lançados vivos ali. Ele dizia: nós somos espetáculos a anjos e a homens. Os anjos presenciando eles sendo destruídos, né, pelos leões, sendo cerrados ao meio por conta da fé em Jesus Cristo. Então, dependendo da época, da situação, da família, de tudo, pode acontecer. Né? E como o mal persegue a semente, Jesus disse isso na parábola do semeador. Quando você recebe o evangelho do reino, o mal tenta roubar essa semente, colocando em empecilhos. Então, aquele papo de dizer que vai dar tudo certo na sua vida, se você fosse o diabo e você visse que aqueles que você tem domínio está buscando a Jesus, o que você faria? Você iria lá perturbar a vida daquela pessoa para que ela desista, para que ela fique desestimulada. Poxa, eu estou buscando a Deus, está dando tudo errado. Eu comecei a buscar a Deus, perdi meu emprego. Entende? Porque ele sabe que o ser humano é sentimental. Então o mal vai lá e perturba. Mas Jesus falou sobre isso, ele não deixou você enganado. Ele mostrou a parábola do semeador, explica que o mal persegue, né? Mas a semente que cai no bom coração, aquele coração que tem um terreno fértil, que é esse coração? O que resiste. O que resiste. Se você faz uma plantação de algo em um terreno que não tem os alimentos ali dentro, as vitaminas certas, né? Um terreno ácido, que vai acontecer com aquela semente? Ela não vai nascer, ela não é propícia daquele solo. Então você tem que preparar o solo. Você tem que mudar algumas coisas ali. E é exatamente isso. Como é que se prepara o solo? A Bíblia diz que nós temos que estar enraizados, né? Quem está em Cristo é enraizado. Vem a tempestade,
você está numa rocha, você está enraizado numa rocha. Isso é fé. A fé é inabalável. Foi isso que Jesus tentou explicar na parte lá do barco, com as tempestades vindo, né? E Pedro querendo andar sobre as águas. Jesus chama ele anda sobre as águas, ele participa de uma coisa sobrenatural que ninguém participou, um evento exclusivo, e ele começa a perder a fé, a confiança no meio do caminho, começa a afundar. Ou seja, a falta de confiança em Deus faz você afundar na fé. Simples assim. Muito simples de entender. A escritura sagrada é muito simples porque ela foi feita para pessoas simples, né? As pessoas precisam entender. Então vem os caras aí com as roupas, né, pomposas. Aí os caras vêm falar, não, com toda aquela propriedade judaica, o cara entende hebraico e não converte ninguém a porcaria nenhuma. Tipo assim, quando você não tem a palavra de vida eterna, tudo que você tem é um teatro. É um teatro, é um personagem, é uma roupa para impressionar, é um linguajar, é uns livros que você lê. Eu acho interessante como as pessoas, quando vão aparecer na televisão, elas gostam de botar os livros, né? Atrás. Vai ver que não leu nenhum daqueles livros. Aí tem a biblioteca, tem uma até que é virtual, né? Tem uma biblioteca atrás de vários livros que talvez aqueles caras tenham lido e alguns até estejam lendo. Se tu vier na minha casa, só tem a Bíblia, um comentário bíblico e isso já basta, né? Inclusive a Bíblia da minha mãe que faleceu, que eu guardo como uma lembrança. Então só tem isso e não fica nas minhas filmagens, né? Às vezes eu nem filmo minha cara porque o importante é Jesus Cristo cresça e não eu, não minha imagem, não aquilo que a gente representa, que nós somos nós envergonhamos às vezes o nome de Cristo. Então o importante é a palavra, é a mensagem. Às vezes eu vejo na internet um monte de gente orando, mas ela não quer orar pela sua vida, não. Ela quer aparecer, muitas vezes, né? Eu não estou no coração das pessoas para saber, mas o que se percebe nos dias de hoje, com toda a expertise, né? A esperteza do ser humano, é que cada um quer fazer seu ministério, às vezes quer ganhar dinheiro com aquilo. Então, ela sabe que orando, tocando na vida sentimental das pessoas, ela ganha notoriedade. Então, às vezes, ela faz as coisas por aquilo, ela não faz por Jesus Cristo. Ela não faz porque Deus moveu o coração dela para fazer aquilo. Ela não faz por amor das pessoas. Ela faz porque ela quer aparecer, porque ela quer se mostrar espiritualmente. Tem gente que louva na igreja para se mostrar sua voz, né? Pode ser que não seja todos os dias assim, mas tem gente que é todos os dias assim, só pensa em si. Tudo que ela faz é pensando em si mesmo. Ela não faz nada pensando no reino de Deus. Só que lá dentro do coração dela, Deus enxerga. E ele retribui de acordo com aquilo que está dentro do seu coração. Foi isso que Jesus quis dizer. Quando você der esmola, que a sua mão direita não sabe o que a esquerda fez. Não toque trombeta diante de si. Não fique igual os fariseus hipócritas orando para serem vistos. É uma mensagem. Ele está falando que muita gente vai fazer isso. Que o ser humano tem dessas espertezas, né? Então ele está nos alertando. Raciocine sobre isso. Medite sobre isso. Não seja como eles. Às vezes o cara vai começar a oração, é sempre aquele mesmo discurso. Parece o hino nacional, né? Mesma coisa. Né? E aí começa aquela oração que, tipo assim, é uma coisa que já está gravado. Não tem naturalidade, não tem espontaneidade, não toca o coração de Deus. Não é uma coisa que vem de sentimento verdadeiro. Deus quer os que o adoram em espírito e em verdade. Ele quer amigos, ele quer pessoas. Jesus quer pessoas que conversem com ele, com o Pai, legitimamente, sem nenhuma burocracia, sem nenhum cacuete inventado pelo homem, sem nenhum discurso. Porque você não conversa com as pessoas assim num discurso inventado, né? Parece que você escreveu a oração, então tem que ser sincero, tem que ser coração aberto, tem que pensar no que você vai falar, né, com Deus, tem que pensar no que você vai, como você vai falar, por que que você vai falar, né? E tem coisas que é particular, só você no seu quarto com Deus,
e tem coisas que é oração com a igreja, quando você motiva a igreja a orar, quando você entra na presença de Deus, é, o atribuindo os seus próprios atributos, né? De grandioso Deus, grandioso Pai, mas tem que ser do coração. Deus olha e tem que. Aquela oração não pode ficar no teto da igreja, ela tem que ultrapassar, ela tem que chegar no trono. Então, antes de você orar ou louvar, você tem que ter essa mentalidade de que você está conversando com Deus. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, você pode repetir o Pai Nosso 50 vezes, desde que o seu coração esteja ali. O Pai Nosso é um modelo de oração. Jesus está mostrando como que ele chegava a Deus, como é que ele conversava com Deus. Tem gente que gosta de repetir o Pai Nosso. Não há importância na repetição, o importante é o que você pensa quando você está repetindo aquelas palavras, né? Esses pensamentos são sinceros? Porque você pode conversar. Tem gente que acha que não faz a repetição do Pai Nosso porque não acha que o homem seja digno, né, de conversar com Deus. Mas cada um tem sua forma de achar. Mas ele nos tem como filho. O seu filho não pede na sua casa para abrir a geladeira e pegar algo. Ele vai lá e toma posse daquilo. Ele tem liberdade. O seu filho não pede dar licença para vir falar contigo. Só na casa de rico, idiota, que tem essas babaquices. Mas na casa do pobre, o filho vem e fala. É assim que nós temos que ser. Porque o pai, ele é muito mais amoroso que nós. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Se tem uma coisa que Deus quer que nós tenhamos é o contato, o Espírito Santo, a conexão, a liberdade, o contato direto com Ele. Né? E foi por isso que Jesus morreu, para nos enviar o Espírito Santo, que é da parte dele, né? Que faz essa conexão. Então, gente, é simples. O Evangelho é uma coisa muito simples, né? Muito fácil, mas tem que ter o coração aberto, tem que aceitar os puxões de orelha. Hoje em dia, ninguém quer ser chamado a atenção, né? Chama a atenção, o cara sai da igreja. Quem está perdendo é você. Abandonar Jesus por qualquer coisa, enquanto a Bíblia foi escrita a preço de sangue, as pessoas abandonam a igreja por qualquer bobeira. Ah, o pastor não deixou eu cantar, não vou mais na igreja não. Ah, o pastor falou que a minha roupa é assim, não vou mais na igreja não. Isso é criancice. Saiba que vai na igreja quem quer. Vai na igreja quem está com vontade de buscar Deus. Vai na igreja quem tem necessidade de conexão com Deus. Não tem nada a ver com essas coisas. Agora, o pastor está ali para te ajudar na sua vida espiritual. Ele está ali, os verdadeiros pastores, né? Eles estão ali para olhar a tua necessidade espiritual e te dar um suporte. Diz Paulo, não são os filhos que devem tesourar para os pais, e sim os pais para os filhos. Hoje em dia a igreja faz ao contrário, né? São os filhos que deixam tesouro para o pastor. Não é o pastor que deixa tesouro para a igreja, não. É o contrário. Esse tesouro é espiritual. O pastor tem que deixar um legado, ele tem que deixar um legado de espiritualidade, de bênção, de como se deve se relacionar em amor, né? Hoje em dia é tudo um monte de gente sem vergonha na cara, que só quer meter a mão nos seus bolsos. Mas eles já estão condenados. Se permanecerem assim negando a fé, já estão condenados. Então nada podemos fazer, né? Eles quiseram trocar o verdadeiro e puro evangelho pelo material, pelo bem material. Eles fizeram com Balaão, né? Se venderam. Quem pode ajudá-la? Muita gente vai ser salva pelas mensagens dessas pessoas. Muita gente nas igrejas vão ser salva por conta dos cultos que esses caras deram. Por mais que eles metessem a mão no dinheiro, mas quando chegar naquele dia, eles não vão entrar no céu, eles vão perder o maior tesouro, enquanto aquelas pessoas humildes estão entrando no reino de Deus. Olha que coisa triste, né? Não parece ser tão triste porque a gente está nesse materialismo aqui, nesse corpo material. Mas quando a gente vê a condenação dessas pessoas, quando elas se sentirem condenadas, que ela vai ver que Deus não pode voltar atrás, porque ele não volta atrás, ele é justo juiz. Se ele deu o veredito, acabou. Aí vai entrar o desespero. Senhor, nós não fizemos isso, nós não fizemos aquilo. Apartai-vos de mim.
vós que praticais iniquidade. Porque Deus está olhando dentro do coração do homem. E deu muitas oportunidades para a pessoa se arrepender. Dá muita chance para essa pessoa mudar, né? Às vezes tem igrejas que se desfazem para aquela pessoa poder mudar, sabia? Deus faz. Jesus ele vai atrás daquela ovelha que se perdeu e ele faz o que for para recuperar aquela ovelha. Então, às vezes, há mudanças na vida das pessoas para aquela pessoa tomar ciência de que ela estava perdida. Ela está num laço, como Davi esteve perdido quando adulterou com Betseba, ele estava totalmente perdido e não buscou arrependimento, não. Foi Deus que foi atrás do arrependimento de Davi, enviou o profeta lá para envergonhar ele. Mostrar, porque o profeta que ungiu ele foi lá com a revelação de Deus e mostrou que aquela situação. Então o profeta diz um dizer, né, para mostrar que Davi era o homem da condenação da historinha que ele estava dizendo. E aí o que acontece? Ali Davi se arrepende. Porque ele ficou envergonhado, possivelmente, porque o homem que ungiu ele, né, enviado por Deus para ungir ele, descobriu a trama toda. Porque ele não teve vergonha diante de Deus. Então Deus foi atrás do arrependimento de Davi. Porque tinha propósito na vida dele, porque queria o ajudar. Enquanto isso, Urias está morto. Urias morto covardemente. Mas para Deus, Urias está lá seguramente na presença dele. Era um dos 60 valentes de Israel. Morreu injusto. Perdeu aqui. Perdeu o quê? Perdeu uma mulher adúltera? Não tinha nada aqui. Perdeu o quê? Bens materiais? Ali não dava para restituir a vida de Urias. Um homem valente, talvez Deus permitiu a morte dele, porque ele não sabia que ele não ia viver. Ele poderia se tornar um inimigo de Davi, mortal, né? Ele poderia estragar a vida espiritual dele, que ele era prosélito, era um homem que não era judeu, mas era convertido ao judaísmo. Poderia estragar a vida dele, então Deus preferiu deixar toda aquela artimanha acontecer e recolher ele para sua presença. É porque a gente não pode ver aqui, gente. A gente vive num mundo material. A gente falando de espiritual. Então a vida tem muita dessas coisas, cara. Tem muita dessas coisas. Às vezes o cara tá na vida errada, toda bagunçada, perdido. Às vezes o cara vai fazer uma coisa que vai acabar com a salvação dele. Deus, pela sua misericórdia, leva ele antes de fazer aquilo. Eu acredito dessa forma. Isso aqui não é. Isso aqui é uma conjectura. Eu acredito dessa forma. Que Deus às vezes leva para o cara não fazer algo que depois a justiça de Deus tenha que destruir ele e condenar ele. Porque é isso que o diabo faz. Coloca a gente contra a justiça dele. Coloca a gente contra o nosso próprio pai. É isso que o inimigo faz com a gente. Faz a gente tomar atitudes a ponto de a justiça de Deus ter que interagir e destruir a nossa vida.